Oi, oi, tudo bem? Então, vocês já torcem para algum time de futebol? Já viram algum jogo? Eu acho que sim, porque a gente vive no bom e velho país do futebol, né? Quando eu era criança, eu quis muito jogar futebol. Eu quis muito praticar futsal. E quando eu contei isso pra minha mãe, ela teve uma reação que eu não esperava muito. Ela falou, ela sempre foi uma pessoa de, não, vai lá, faça o que você quiser fazer, mas faça bem feito. Mas quando se tratava de futsal, ela meio que falava, mas eles vão te machucar, mas é um jogo de meninos, não é pra menina fazer. O que foi uma reação completamente contrária do meu pai, que sempre me incentivou a fazer qualquer esporte que fosse. Então eu comecei a praticar futsal. E na verdade era eu que batia nos meninos. Eu sempre jogava a bola pra fora porque era o que eu estava sendo meio que ensinada a fazer. Eles sempre foram criados nesse mundo de chuteiras e bolas e vontade de chutar e driblar, e eu nunca tinha sido ensinada aquilo. Então, quando eu caí naquele mundo de paraquedas, foi tudo tão novidade que a única forma que eu tinha de parar eles era chutando a bola para fora. Com o tempo, eu fui evoluindo meu futebol e hoje em dia eu jogo na ala esquerda. E eu fico muito feliz pelo fato da minha mãe ter deixado eu fazer futebol, porque eu vejo que ela superou muitas das estigmas que tinham na cabeça dela. Porque, para quem não sabe, o futebol foi proibido para as mulheres por 40 anos, desde 1941, quando o presidente Getúlio Vargas assinou a lei que as mulheres não poderiam praticar esse esporte. E muitos outros esportes, porque se elas recebessem uma bolada no peito, elas poderiam perder a capacidade de amamentar, ou um chute no estômago, elas poderiam perder a capacidade de gerar um filho, como se isso fosse realmente o único objetivo de uma mulher aqui na Terra. Essa publicação criou na cabeça da sociedade um estigma que as mulheres não poderiam praticar futebol, que elas não tinham capacidade para isso. O que acabou atrasando muito do desenvolvimento das mulheres dentro de campo. Mas se você acha que isso impediu as mulheres de praticarem o esporte, vocês estão muito enganados. Esse ano tivemos a Copa do Mundo Feminina, que é um grande evento que deu muita visibilidade para o futebol feminino no Brasil. E junto com toda essa visibilidade, deu também visão para muitas problemáticas que tinham dentro desse esporte. Como a diferença salarial. Numa lista dos 50 atletas mais bem pagos do mundo, tem só duas mulheres. O que é um absurdo, já que não é por causa de falta de capacidade ou alguma coisa desse jeito. Porque no basquete, dois atletas que têm as mesmas capacidades, os mesmos ganhos, recebem praticamente US$ 200 mil de diferença salarial. E no prêmio de MVP das ligas de vôlei, a feminina é literalmente metade da masculina. Outro caso também é a falta de respeito que as mulheres têm, tanto dentro quanto fora de campo. Um caso que fez muito sucesso nesses últimos meses foi a contratação do técnico Cuca, do Corinthians, que quando era mais novo, ele foi acusado de estuprar umas meninas na Suécia. Na época ele não teve nenhum tipo de condenação, mas hoje em dia, quando foi anunciado que ele ia ser técnico, muitas das mulheres do time do Corinthians foram expor suas opiniões na internet, mas elas foram completamente silenciadas pelo Corinthians, pelo próprio Corinthians, que falou que era tudo engano, que elas não estavam querendo se referir a ele, porque elas postaram um tweet exatamente no horário que começou o primeiro jogo que ele estava comandando. Outro tipo de extremo desrespeito que tem no mundo do futebol feminino é o assédio, que tem tanto dentro quanto fora de campo. Por exemplo, nesse caso, foi quando Luiz Rubiales beijou forçadamente a Jenny Hermoso, uma das maiores jogadoras da seleção espanhola. Nesse dia, elas tinham acabado de ganhar a Copa do Mundo Feminina. E como uma forma de comemoração, ele foi e deu um beijo na boca dela. O que ela mesma tinha falado na hora que não foi porque ela quis, nem porque eles já tiveram algum envolvimento antes. E esse tipo de falta de respeito é um absurdo, porque cada vez mais as mulheres tentam lutar, tentam falar. O Corinthians sempre apoia as mulheres, sempre fala que não, joga a mina, sempre expõe que as mulheres têm que ter direito de jogar. E cadê o reflexo disso? Cadê as ações que são tomadas para isso? Parece que nunca tem reflexo nenhum, nunca tem ação nenhuma sobre isso. Eu não sei o que eu seria sem os esportes. Sinceramente, eles me ajudaram muito em diversas características da minha vida.
sempre melhoraram minha autoestima, melhoraram minha responsabilidade. Em vários quesitos eles me ajudaram demais. E se eu conseguir influenciar uma, nem que seja uma criança sequer, a começar a praticar futebol, eu já vou ter feito minha missão. Porque eu não sei se eu vou ser uma grande jogadora quando eu for maior, mas eu quero ser uma inspiração para essa nova geração. Porque quando eu comecei a jogar futebol, lá na minha primeira escola, tinha só eu que jogava. Eu era a única menina do time misto. E eu fico muito feliz que eu fui uma, querendo ou não, uma das meninas que incentivou a que começasse a ter mais meninas. Tanto que esses dias eu fui assistir um campeonato lá e tinham 4 menininhas se aquecendo lá, super animadas. E quando elas começaram a jogar, eu fiquei tão feliz. Foi um orgulho tão gigantesco que, de verdade, não tenho o que comparar. Óbvio que ter um time misto não é o melhor dos mundos. Com certeza deveria ter um time só feminino. Mas para quem em uma época não tinha nem isso, para quem era proibido de jogar, metade é o dobro, não é? Então, mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo vai ter times só femininos. Mas uma evolução desse tipo eu tenho noção que demora para acontecer. Mas eu tenho certeza que de menina em menina, de influência em influência, de ano a ano, vai conseguir aumentar cada vez mais os times, ter cada vez mais patrocínios. E as mulheres vão mostrar que elas podem jogar o que elas quiserem, quando elas quiserem. Obrigada!